Meu nome é Luciana Vieira, eu tenho 44 anos e fui diagnosticada com câncer de mama. Então, a descoberta do diagnóstico para mim foi muito difícil, né? Até porque minha mãe tinha passado por todo esse processo e foi muito doloroso para a nossa família. Então, eu tive muito medo, né? Eu precisei de um tempo realmente para elaborar. Minha maior insegurança era como eu ia viver os próximos dias, né? Como era que eu ia passar por uma travessia. Eu uso muito esse termo porque eu não sabia qual era o mar que eu ia mergulhar e o que era que eu ia encontrar, né? Então foi muito difícil, muito doloroso e eu precisei de bastante tempo para elaborar isso e separar a minha história da minha mãe, né? Entendendo que o contexto clínico é outro, a equipe médica é outra, a medicina é outra e que eu era uma outra pessoa. Então, quando a gente passa por um processo desse, a gente recebe, de fato, muitas demandas não só físicas, né? A gente recebe muita demanda emocional e a gente precisa trabalhar, né, além da nossa insegurança, do nosso medo de estar passando por aquele processo, conseguir separar algumas frases e algumas questões que são apontadas para a gente enquanto paciente oncológico. Então, eu precisei, sim, de um tempo para mim, de viver comigo e com aquelas pessoas que estavam mais próximas. Eu usei como estratégia fazer a terapia, né? Para mim foi muito bom ter esse meu momento de fala, onde eu podia realmente colocar as minhas dores e minhas inseguranças sem medo de julgamento. E eu fiz o que a gente pode chamar, talvez, de um detox emocional, né? Eu acabei me optando por me afastar um pouco de algumas pessoas que traziam ali para mim algumas demandas que eram bem pesadas, né? Algumas frases, alguns apontamentos e algumas comparações que a gente, enquanto paciente oncológico, escuta muito, que é a comparação de que fulano passou por isso mais, fulano viveu isso mais. E aí sempre chega alguém e diz assim, mas fulano passou por isso e morreu, mas sua história vai ser diferente. Então, assim, eu optei muito por fazer esse detox emocional. O câncer trouxe para mim uma consciência, de fato, de que muitas coisas deveriam mudar na minha vida, né? Mudar para melhor. E a gente vai tendo essa consciência em relação à alimentação. Então, muitas coisas que antes viviam na minha rotina, hoje realmente elas não fazem mais parte da minha rotina, né? Então, a alimentação saudável, ela conta muito para essa questão. Então, a questão do apoio, ela é fundamental, né? Eu costumo dizer que para um tratamento desse, a cabeça, ele é 50%, ele traz os 50% do sucesso. Então, assim, o apoio para mim, da família, né? Do meu esposo, dos meus filhos, dos amigos, né? É muito interessante, porque quando você passa por problemas como esse, como eu estar vivendo um diagnóstico como esse, às vezes, pessoas que você via como amigos, eles se tornam indiferentes e pessoas novas se tornam amigos. Então, assim, criar essa rede de apoio, né, é muito importante. E, assim, para mim, a equipe médica também entra nessa questão da rede de apoio, não só família de sangue consanguínea, né? Mas a equipe médica, porque você acaba aqui vivendo muito com essas pessoas e elas fazem parte da sua vida. Então, o atendimento humanizado, né, os sorrisos que eu recebia, mesmo através das máscaras, fizeram muita diferença no meu tratamento. Tive algumas dificuldades, né, algumas negativas até por parte do plano de saúde. Isso, além de mexer com o nosso emocional, afeta também a questão financeira. Mas a rede de apoio, ela não é só emocional, ela traz também aí uma certa segurança. A gente tá junto, a gente vai resolver, um bom aconselhamento de pessoas também que já passaram por essas situações. A gente acaba saindo do mercado de trabalho até por uma questão física e emocional também, né? Então isso acaba aqui trazendo, sim, algumas questões na parte financeira, né? Para mim foi bem difícil a parte de fazer uma perícia para conseguir um benefício que é seu de direito, mas que algumas pessoas ainda tratam como se você estivesse pedindo um favor, e que não é, né? Então a parte financeira, ela entra, né? Porque a gente começa a falar de medicações, de alimentação mais saudável, e a gente sabe que isso requer tempo e um pouco mais de investimento. Então, para mim também, isso foi uma questão
mas que ela vai se naturalizando ali no decorrer do tratamento, né? A gente mergulha nesse mar de fato e vai recebendo as ondas, mas a gente também vai aprendendo a nadar nelas. Eu costumo dizer que se um dia eu puder entregar a alguém o que foi positivo para mim, como forma de compartilhar mesmo uma vivência, para mim o que foi fundamental foi aprender de fato a pedir ajuda. Né? Para mim isso foi muito importante. Entender que a fragilidade não é fraqueza, né? Entender que se você tá triste, é importante que você coloque essa emoção para fora. Então, se hoje você acordou querendo chorar, chore, não tem problema nenhum em relação a isso. No outro dia, você encontra ali uma outra força, né? Então, assim, a fé me ajudou bastante a acreditar realmente que existe uma força ali, que você nunca vai estar sozinha. Então, para mim foi muito importante, mas esse olhar pra gente mesmo enquanto pessoa, sabe? A gente vive muito no coletivo enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto esposa. E às vezes a gente esquece um pouquinho de olhar pra gente enquanto ser humano, mulher, né? E isso eu acho que foi uma das maiores lições que esse tratamento me trouxe. Foi realmente olhar pra mim como prioridade. E não é uma prioridade egoísta, mas sim como prioridade porque eu preciso estar bem para fazer bem às pessoas que eu amo. Então, essa questão do autoconhecimento e de se permitir realmente ser você, né? Então, entendendo que nem sempre a gente precisa ser forte e que tá tudo bem, sabe? E que nós somos um misto realmente de força e fragilidade, felicidades e tristezas, né? Vitórias e momentos que a gente precisa superar ou elaborar de uma forma melhor e que a vida é a melhor coisa que a gente tem.